a todos, sejam bem-vindos à terceira aula de Linux Software Livre do nosso curso. Bom, antes de começar essa aula, eu queria dar dois avisos para vocês. Bom, o conteúdo dessa aula vai ser estrutura do sistema operacional e caminho de diretório. Então, como nós vamos começar a usar o terminal do sistema operacional, é extremamente recomendado que vocês já tenham alguma máquina virtual do Linux instalada em seus computadores para facilitar o uso, pois é necessário treino no terminal para fazer isso. Eu recomendo bastante vocês irem na aula 1, estudarem sobre nivelamento computacional para facilitar vocês a criação da máquina virtual. Tem bastante vídeo e conteúdo no YouTube sobre criação de máquina virtual de Linux, mas qualquer outro tipo de dúvida vocês podem entrar em contato comigo que eu com certeza vou ajudar vocês. Bom, o outro aviso é o seguinte, esse conteúdo dessa aula tem bastante coisa escrita e eu acabo que eu vou ter que ficar tirando minha câmera da frente. Então eu achei mais fácil e prático não colocar minha câmera nessa aula. Quando eu começar aqui eu vou tirar a webcam e vou apenas mostrar no terminal os slides para vocês e fazendo um caminho de acordo com os comandos, por aí vai. Bom, dando início à aula, vou tirar o meu webcam aqui e apresentar para vocês. O primeiro tópico vai ser sobre a estrutura do sistema operacional e como é que o sistema operacional ele é estruturado. Bom, ele tem vários caminhos. Eu não diria mais exatamente caminhos, mas eu diria camadas, mais especificamente. A gente vai falar de cima para baixo, né? Onde está mais perto do usuário e onde você não consegue enxergar direito. A primeira coisa que vocês têm que saber, o ambiente de trabalho, ou desktop environment, que é o que nós chamamos, é onde hospeda todos os programas de um ambiente gráfico que nós usamos. Ou seja, é aquilo que você está vendo, quando você já está mexendo no computador, já está mexendo no mouse e por aí vai, né? Nós no Linux não temos um específico. No Windows, cada versão, vocês veem que ela muda, né? No Linux, nós temos o seguinte. Você tem cada distro, né? Por exemplo, Debian, ou Ubuntu, Zorin e por aí vai. Cada uma pode ter mais de um desktop environment, ou seja, mais de um rosto, mais de uma apresentação para você. E você pode personalizar isso da forma que você quiser. Por exemplo, no Debian nós podemos começar não só com XFCE, como o GNOME, que é a interface que eu estou usando, né, o Desktop Environment que eu estou usando, o KDE e por aí vai. Seria para ficar mais fácil de entender, por exemplo, nós podemos comparar com o celulares Android, por exemplo. Quem já teve celulares de Android de várias marcas diferentes, já pôde ter essa noção, pegar na mão. Não muda muito de umas marcas para outras, por exemplo, Xiaomi, Motorola, Samsung. Mas o que muda bastante é a interface. Você consegue perceber bastante coisa na interface que muda. Esse ambiente de trabalho no celular diferente de cada fabricante, ela é diferente dentro do sistema aqui do Linux. Pois você pode literalmente escolher qual você quer usar. Depois, embaixo dela, nós temos o Display Manager, que é o gerenciamento de interface de login do sistema. Sabe quando você está naquela tela e ele pede a senha para você? Então, o Display Manager é aquilo. Ele executa e simplesmente pode mostrar para você qual interface ou desktop environment você deseja usar naquele sistema, o gerenciador de janelas também, que eu não vou te citar aqui, mas você pode escolher, por exemplo, entre o Shork e o X11 e por aí vai. Bom, nós temos as máquinas virtuais, que apelidamos de TTY, né? E o que é isso? São terminais virtuais que interpretam comandos dos usuários e transformam elas na linguagem usual do computador. Seria como literalmente ter vários terminais naquelas telas pretas, que muita gente com certeza já viu, no sistema. Nós temos especificamente 63. Vou falar disso um pouquinho mais na frente. De tudo que você faz no Desktop Environment é convertido para o comando da máquina.
que é feito em TTY. Bom, logo abaixo nós temos o sistema operacional, que é a camada que auxilia os aplicativos e todas anteriormente ditas por ela, né? O kernel em si, bom, é como a gente conhece o kernel Linux. Ele é mediador da camada, de todas as camadas acima dele, e é a que se comunica com o hardware. E nós temos o hardware também, que é a camada mais abaixo, que a gente compreende ela como dispositivos com armazenamento, CD-ROM, teclado, monitor, mouse, memórias, placas de vídeo, por aí vai. Bom, vamos começar com o terminal, os seus primeiros comandos. O que são os terminais? Os terminais são onde podemos dar os comandos do computador e é mais fácil falar com eles por ali. Nós temos dois tipos de terminal. O terminal em modo texto, que, como eu já disse anteriormente, é aquela famosa clássica imagem da tela preta, né, com a pessoa podendo digitar. Temos isso aqui, mas estou falando de outro pseudo terminal. E eu não consigo mostrar para vocês esse terminal virtual em modo texto, porque se eu fizer isso, bom, a gravação vai acabar e não funciona a gravação ali. Eu poderia mostrar abrindo uma máquina virtual com outro sistema Linux, mas não faria muito sentido, né? Quebraria um pouco a ideia, já que eu estou usando um Linux também. Nós temos no total 63 delas, mas por questão de consumo, de memória, disponibilidade, somente 6 estão disponibilizados por padrão. Aí você me perguntar por que uma quantidade tão grande assim de terminais pode ser útil para pessoas que estão usando como servidor, empresarial, por aí vai. Nós podemos ver as TTYs, a quantidade delas mesmo, no /dev, que é uma localidade do arquivo. Bom, vou apresentar aqui para vocês o terminal. Mas antes vou falar dele mesmo, né? O pseudo-terminal, que é basicamente o terminal virtual, daquele que a gente falou, só que a diferença dele é que ele usa o gerenciador de janelas que a gente já tem, seja o KDE, o GNOME, por aí vai. E ele tem o seu ambiente gráfico, então fica mais fácil de apresentar ele para vocês, na verdade. Bom, esse aqui é o terminal, vou aumentar um pouco ele aqui, a fonte. Bom, o meu terminal, na verdade, quando vocês começarem com o Debian, não vai ser assim. O meu terminal está modificado, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já até tinha feito isso antes. Ó, o terminal de vocês, se for com Ubuntu ou Debian, ele vai se apresentar assim, né? Diferente daquele outro, que o meu está personalizado, né? O que ele estava falando anteriormente é que nós podemos ver todos os terminais em modo texto do sistema, né? As TTY, em /dev. Vou mostrar para vocês, vou dar o comando aqui para ver. Não precisa, vocês não precisam se incomodar com exatamente o que você está fazendo na máquina agora, porque eu vou explicar todos esses comandos um pouco mais para frente, né? Tem mais comandos ainda na outra aula. Então, vamos ver. Olha só, a gente tem aqui TTY. Lembra que começa em 0, né? Então, 0, 1, todos aqui até o 63. Isso é algo bastante interessante. A aparência do terminal ele é dada dessa forma assim. Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos, deixa eu dar uma limpada aqui. Nós temos essa interface aqui, que é dada para vocês logo de cara, né? Esse é o nome do meu usuário, Felipe, né? Meu nome que está sendo usado. O arroba ele é para você separar o nome da máquina do nome do usuário. Nós temos o nome do usuário, que sou eu, e o nome da máquina, Debentor, 2 pontos. Bom, depois desses 2 pontos, nós temos uma separação que é o seguinte. Esse tio aqui, né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós estamos no nosso sistema home. Nós estamos no nosso usuário, na área de trabalho, na parte pessoal, para ser mais específico, do nosso usuário. E esse cifrão de dinheiro aqui, né? Ele significa que nós estamos com o usuário comum, não superusuário, não administrador do sistema, né? Nós estamos com um usuário comum. E como que você pode demonstrar isso? Bom,
como é que você pode mostrar que esse aqui é o seu usuário comum, esse aqui é o root? Bom, a gente vai trocar para o usuário root, né? Para mostrar para vocês. O comando da minha máquina para trocar para o usuário root é esse. Bom, agora sim. Como vocês puderam ver, nós temos a troca do usuário, né? Não estou usando mais o meu perfil Felipe, estou usando o perfil root, que é o administrador do sistema. O nome da máquina continua o mesmo, obviamente, não faria sentido mudar. E nós temos apresentado também esse till, aqui é uma forma de simplificar que nós estamos no nossos arquivos, né, pessoal, meu. E vocês podem perceber que o cifrão de dinheiro, né, ele virou uma cerquilha. Essa cerquilha e esse cifrão de dinheiro separam as informações dos comandos que você vai dar, além de que a cerquilha significa que você está como usuário root. Então, comandos que anteriormente você não faria, né, por seu usuário comum, você pode fazer por seu usuário root. É interessante vocês repararem isso. Bom, continuando aqui para não perder isso aqui eu acabei de falar, né? E existem outras formas de entrar com o modo usuário, depende da máquina de vocês, pode ser sudo menos i, sudo menos su. Eu vou explicar por que tem esse menos aqui, né? Ou o suroot, que é o que eu usei aqui também, dentre outros. Uma coisa bastante interessante de falar para vocês também, que eu já vou adiantar, é que alguns comandos não podem ser dados caso você não seja usuário root. Até o comando básico, por exemplo. Se eu quiser atualizar o sistema, depois vocês vão entender, tá? Eu vou explicar para vocês, como eu disse, repetir esses comandos. Só quero que vocês prestem atenção no comando e no que ele faz, né? Esse comando aqui, ele é para fazer o update do meu repositório, né? De onde eu faço as atualizações do sistema. Ok, dá erro porque eu não tenho permissão. Como vocês podem ver, aqui nós temos permissão negada e permissão negada. Bom, a gente pode resolver esse problema sendo o usuário root. Olha só. Então, por exemplo, sou root, né? Para eu poder ser o root. Olha só. Novamente, sou administrador do sistema. Então, eu vou dar esse comando, né? Não, vocês podem ver que funcionou. Até ele fez uma atualização aqui. Então, agora todos os pacotes estão atualizados. Ok. Vou voltar aqui para o usuário normal. Eu não recomendo vocês usarem e ficarem usando como super usuário o tempo todo, pois principalmente para quem é iniciante pode acontecer de fazer algum problema no computador por conta de um comando que você não sabe, né? Você não conhece e tal. Então nunca dê um comando de administrador como algo que você não conhece, né? O que você pode fazer é você dar o comando sudo antes de qualquer comando que possa ser administrador. Como assim? Aí nós temos o comando apt update, né? Eu falei para vocês que é um comando de atualização do sistema, dos repositórios do sistema. Mas se nós escrevermos sudo na frente, ele vai pedir a nossa senha e ele vai dar o comando como se nós fôssemos o administrador, sendo que nós estamos usando o nosso perfil principal, né? No meu caso, Felipe. Olha só, mesma coisa de anteriormente. E qual é a diferença desse para o administrador? Bom, nós assim evitamos qualquer tipo de empecilho. Bom, você vai dar o comando da mesma forma, mas algum comando que você não poderia não querer dar, né? É mais seguro usar dessa forma aqui, eu recomendo mais. Um outro comando bastante interessante, que é aquele que eu falei, é o who am I, né? Quem eu sou. O que ele faz? Literalmente, né? Perguntando quem eu sou. Esse comando eu apresento para você, esclarece qual usuário você é. Bom, a maioria de vocês pode pensar, mas está escrito aqui, né? Você é o usuário Felipe e tal. Bom, isso é óbvio que está escrito ali, mas alguns terminais, ou se você estiver usando outra coisa, não vai mostrar para você qual usuário que você está usando, né? Eu posso apresentar isso para vocês. Vou simplesmente reiniciar aqui meu terminal e voltar para aquele que eu estava usando, não? Que esse aqui é o meu padrão, né? Vou só aumentar o tamanho dele aqui, criar um maior para vocês verem. Eu estou usando o ZSH, diferente do Bash, né? Aquele que eu estava usando com vocês, que é o padrão. Então, vocês podem ver que
ele não mostra o nome do meu usuário, entendeu? Mas, se a gente der o comando ai, determina aqui pra gente, olha só, ele fala que eu sou o meu usuário padrão Felipe. Se eu usar o surroot, né, digitar a senha, olha só, nós sabemos agora que somos o root. A mesma coisa da última vez, ó. I. Olha lá, ele acaba de dizer pra gente que nós somos o root. Ok? Vou apagar aqui, limpar. Todos esses comandos vocês vão ver, fiquem tranquilos. E vou voltar pro bash, que é o terminal padrão que está no computador. Bom, dito o comando run o nosso próximo é literalmente encerrar uma sessão. Bom, você pode fechar simplesmente apertando no canto de cima, né? Mas ele não vai apresentar para você, em muitos casos, que você está fazendo algum processo de fundo. Então a maneira mais segura de você simplesmente fechar o terminal é literalmente escrevendo exit, né? Sair, e ele vai fechar o terminal para vocês. Eu vou abrir de novo, né? Tive que fechar, né? Eu vou ter que abrir de novo. Fazer o quê, né? Bom, seguindo aqui, o desligamento do sistema. Bom, esse comando eu não posso fazer. É meio óbvio, né? Senão eu vou ter que parar a gravação para poder mostrar para vocês. Não faz sentido, né? Eu não vou poder parar a gravação. Mas eu espero que vocês entendam. E agora eu vou explicar, né? O porquê do menos também nesse comando. O comando de desligamento do sistema se chama shutdown, a flag e o tempo que você quer dar para esse comando. Como assim? Bom, nós temos aqui vou voltar aqui no padrão, né, que vem no sistema. Bom, nós temos aqui, como é que eu posso apresentar para vocês? O comando shutdown. E nós temos duas flags desse comando, né? O que são as flags? São o que a gente pode usar para além do comando. É algo que você pode adicionar no comando para dizer para ele mais uma coisa. Porque o comando shutdown, ele não é um comando com uma única função. Vou mostrar para vocês. Nós temos o shutdown "-h", que é para desligar o sistema, e o shutdown "-r", de reboot, de reinicio do sistema. Né? Como vocês podem ver, são duas coisas diferentes, desligar e reiniciar o sistema operacional no computador. Então, junto com ela, nós podemos dar, por exemplo, nesse caso, se eu quiser desligar o computador imediatamente, nós podemos dar shutdown "-h", now, de agora, ou um número, 0, em minutos, nesse caso. Ou se eu quiser, por exemplo, meu computador está sendo atualizado, né? E se vocês puderem ver aqui, são 16:58, por exemplo. Eu estou fazendo uma atualização e eu quero que 17:30 o computador reinicie, né? Para eu poder continuar usando ele depois da atualização, enquanto eu vou fazer outra coisa, né? Se você for ficar fora do computador, por exemplo, durante um tempo, deixa eu te dar "-r", e 17, literalmente 17:30. O computador vai fazer o reinício do sistema nesse horário, né? Não vou apertar o Enter, né? Senão eu vou parar a gravação e vou ter que iniciar o computador, não faz sentido. Mas espero que vocês entendam esse slide inteiro, basicamente, explicando isso que eu falei para vocês. Também tem o comando Power Off, só que se não me engano ele desliga direto. Aqui ele vai falar o que eu já falei também. Nós temos o R proveniente de reboot e o "-h" para o desligamento do sistema. Temos o histórico de comandos. Bom, o histórico de comandos ele simplesmente pode ser apresentado pelo history. Como assim? Olha só, nós temos o número do comando. Ele mostra ele mesmo também, né? Nós temos o número do comando e o que foi digitado nesse comando. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, que no meu comando de número 240 eu dei cd barra para ir para a raiz do sistema. No comando de 241 eu dei ls para mostrar o que tinha aí na barra e por aí vai. Isso é bastante interessante quando você quer ver, por exemplo, um comando que você já deu, mas não lembra qual é ele ou alguma coisa assim. Mas isso só funciona se você souber
o que você está procurando, né? Tem outra maneira mais fácil de você procurar o comando que você quer lá, né? Lá embaixo eu vou explicar para vocês, né? Perto do final desse vídeo, um dos últimos comandos por sinal. Mas esse aqui é bastante interessante, se você quiser ver uma lista seguida dos comandos que foram feitos por uma outra pessoa, por exemplo, por aí vai. Aliás, já vou adiantar, escrevendo clear no terminal, ele apaga, né? Tudo que você... Não apaga, né? Mas ele limpa o terminal, tudo que você veio antes. Mas ele não apaga. Tanto que se você tocar history, você vai ver que eu... Olha lá, eu dei o comando clear novamente. Então, vou digitar clear para limpar o sistema, né? Olha só. Uma outra forma é o comando FC, significa find command ou fix command. Ele executa as duas tarefas, encontrar e corrigir comandos. E basicamente ele é da mesma forma. Ah, esqueci de apresentar uma outra função do comando history, por exemplo. Se você apresentar, por exemplo, history 15, por exemplo, olha só, ele vai apresentar para vocês os últimos 15 comandos que eu dei no sistema. Tá vendo? Até tinha escrito errado aqui anteriormente. O comando FC, o que ele tende a fazer pra gente? Bom, ele é basicamente a mesma coisa que o history, né? Um trecho de comando específico. Nós vamos dar FC, né? O fix command, menos L. Esse L vem de list, tá? Por isso que é menos L. E o trecho dos últimos comandos que a gente deu, por exemplo, eu quero apresentar para que ele me mostre do comando 4, do comando 3 ao comando 10, por exemplo. Olha lá. Vocês podem ver a lista dos comandos do comando 3 ao 10, ok? E nós também podemos visualizar todos os comandos, desde o último, começado com a letra H. Bom, como assim? Se vocês podem ver aqui, sei lá, FC-L, H, olha só, ele vai mostrar o último comando, né? Que ele vai de baixo para cima, né? A partir do que eu dei. O último comando que começa com a letra H, nesse caso eu botei H, mas podia ser R, por exemplo. A gente pode fazer de novo, né? Usando R. Nenhum comando encontrado começando com R, então deixa eu ver com A. Olha lá, ele já sobe mais alto. Lembra aquele comando que eu dei para atualização do sistema anteriormente? Olha lá, PT Update, comando 250. Começando pelo caminho de diretórios, eu quero dar um disclaimer aqui e falar para vocês não se preocuparem necessariamente agora, né? Só um aviso, com alguns diretórios que nós veremos aqui, por exemplo, o barra bin, o def, o etc. Isso eu vou explicar mais especificamente numa próxima aula. Eu quero explicar para vocês, primeiro, o home, do home para baixo, que seriam os seus diretórios comum, né? Que vocês usam como download, imagem e esse tipo de coisa, né? Mas não tem como fugir de alguns diretórios que vêm depois da raiz do sistema, né? Que é barra, que eu vou apresentar para vocês. Eu vou explicar mais esses outros aqui numa próxima aula, né? Como dito, é que quando você compra, por exemplo, um disco de armazenamento, obviamente, um HD ou SSD, o primeiro diretório possível nele é esse barra aqui, que é literalmente a raiz do sistema, por onde o sistema começa, e vem todas as outras pastas de divisões. No caso Linux, nós temos o home, que seria o dos usuários, as bibliotecas, os devices, os dispositivos, executáveis, mas eu vou explicar isso cada uma delas mais lá para frente. Eu espero que vocês aprendam primeiramente só do home para baixo, pois se vocês entenderem o funcionamento o caminho de diretórios do home para baixo, será muito mais fácil vocês entenderem os outros diretórios do sistema, né? Que são um pouco mais, como posso dizer, difíceis de compreender. Bom, o que seria o caminho relativo e o caminho absoluto no diretório? Bom, vamos ver aqui. Como eu disse anteriormente, né? Nós começamos pelo diretório. Essa não é a raiz do sistema, pois quando você inicia o terminal, ele te joga para o seu usuário. Tanto que vocês usarem o comando pwd, vocês poderão ver que eu estou, na verdade, no barra home, barra meu usuário, Felipe. E se vocês... O ls, por exemplo, é o comando para amostragem de lista, né? Vocês vão ver que tem as coisas aqui
no meu sistema. E bom, o que seria um caminho absoluto e o caminho relativo? O caminho absoluto é o caminho até onde você quer, né, de um arquivo ou subdiretório que você quer, a partir da raiz. Como assim? Por exemplo, eu quero achar o diretório imagens. Como que eu faria para achar o diretório imagens do caminho absoluto? Ele é bem mais complicado, pois você tem que dar raízes. Se for muita pasta dentro da outra, você pode acabar se confundindo. Mas eu vou fazer mesmo assim. Por exemplo, se você quiser ir para o seu pessoal diretório imagens do raiz, você tem que começar pela raiz, obviamente, e pela pasta home. Depois pelo seu usuário, que obviamente o meu é Felipe, mas eu não sei qual você vai botar no seu. Aí você vem. Opa, imagens. Olha só, eu fui da raiz do sistema até o diretório imagem. Então, se vocês for verem aqui, né, tem captura de tela, papel de parede e tal, o meu diretório de imagens, né, do sistema. Mas, esse é o caminho absoluto, você partindo da raiz. E o que seria o caminho relativo? Bom, é o caminho baseado de onde você está, que não seja a raiz, você pode mexer dali. Mas, para você fazer isso, você tem que estar num diretório antes ou depois do sistema que você quer. Como assim, Felipe? Não entendi. Bom, se vocês forem ver aqui, né, no PWD, eu estou no meu usuário, né, e o diretório, para vocês podem ser uma cor diferente, tá? Porque o meu está personalizado, mas o azul significa que ele é uma pasta, então vocês podem ver que eu tenho acesso a ver, eu estou somente um nível acima do diretório imagens, então posso ter acesso a ele facilmente. Então, se eu simplesmente vier aqui e digitar imagens, eu vou ser movido para o diretório imagens, pois ele está ao meu alcance, ele está só um nível abaixo ou acima de mim, então facilita muito achar. Mas tomem cuidado com um tipo de pedido que pode fazer em algum questionário para vocês poderem saber a diferença entre o caminho relativo e o caminho absoluto, ok? Por exemplo, para nós conseguimos achar, por exemplo, o arquivo CPU-info, ele é um arquivo direto, então nós podemos abrir ele de qualquer lugar, né? Por exemplo, o Nano é um editor de texto dentro do terminal. Eu posso mandar ele abrir um arquivo desde a raiz, então se a gente pode ir no diretório proc e no CPU-info, nós vamos ver algumas informações do processador, por exemplo, entendeu? E disso eu usei o caminho absoluto. É diferente se eu usasse o caminho relativo. Para fazer isso no caminho relativo, eu teria que estar na pasta proc, né? E eu não estou na pasta proc, eu estou no meu diretório pessoal. É bastante diferente uma coisa da outra. Como eu disse, já expliquei anteriormente para que serve o comando pwd, né? Ele basicamente vai mostrar de onde, a partir da raiz, aonde você se encontra no terminal e facilita bastante coisa. Para acessar os diretórios como eu estava fazendo antes, é o comando que eu mais fiz até agora, que é o comando cd. Tem todas as listas dos comandos aqui, mas eu não vou fazer todas as listas para não ficar gigante. Mas eu posso mostrar para vocês, por exemplo, o comando cd. Se eu quiser mover para uma pasta na frente, né? Por exemplo, minha parte de imagens, eu coloco cd, né? Para me mover do diretório atual para o diretório imagens, que é onde eu coloquei que está na frente dele. Se eu escrever cd dois pontos, eu volto no diretório anterior. Tanto que se eu fizer isso de novo, eu volto para /home, que é aquele diretório anteriormente mesmo. E aqui vocês podem ver que eu tenho os usuários aqui, no caso no meu computador só tem um. Mas se a gente fizer isso de novo, a gente se move para a raiz do sistema. E tem todas as partes do sistema operacional aqui. Se você simplesmente digitar cd, ele volta para a sua parte pessoal do seu usuário que está aqui. O comando ls é um comando bastante interessante, por sinal é um dos que vocês mais vão usar. É um comando de listagem, por isso é o ls. Bom, o que ele faz? Literalmente lista as coisas que tem dentro da sua pasta. Por exemplo, eu estou na minha pasta pessoal, se eu digitar o comando ls, vocês podem ver que eu tenho as gravações aqui em um KV que eu estou fazendo, e as pastas download, imagem, vídeo e tal.
nós podemos apresentar o comando ls com -color, que ele colore. Bom, no caso meu já está colorido fixamente, né? Então esse comando aqui é meio inútil para mim. Mas se você, por exemplo, colocar o comando "-l", ele vai fazer a listagem precisa para você. A flag "-l" no caso. E aí, isso aqui eu vou explicar. Mas basicamente vocês podem interpretar, né? Além do que eu falei pelas cores no meu. Por exemplo, quando começa com D é um diretório. Vocês podem ver que todos esses aqui são diretórios, né? E começam com D. Isso aqui são algum arquivo, por exemplo, executável, um arquivo diferente de um diretório, né? Ele tem um traço. Então vocês podem ver que não é um diretório, né? Porque isso aqui é uma gravação, né? Gravação. Isso aqui é uma captura de tela, então não é um diretório. E tem, por exemplo, o "-a". Porque o que o "-a", o A como flag faz? Ele mostra tudo, até o que está oculto no sistema. Ó, por exemplo, ls-la. Olha só, tem bastante coisa aqui no sistema, né? Então. Mas mas eu coloquei AL e funcionou. Pois bem, funciona também. Por quê? Tanto faz qual ordem das flags você vai usar. Ele só dá o comando depois. Então, mas por padrão nós escrevemos LA, pois é list all, entendeu? Vem do inglês. Então, nós temos essa situação em comum aqui. Bom, alguns comandos de terminal interessantes para fazer são esses que estão na tela. Não vou demonstrar todos para vocês aqui no vídeo, né? Como eu disse, não vai ficar muito grande. Mas tem muito comando de terminal aqui que é bastante interessante. E é alguns dos que eu mais uso, com certeza. Por exemplo, deixa eu voltar aqui que eu pulei um slide. Olha só. Nós podemos vir aqui, né? É o comando que eu mais uso. Vocês veem que eu não digito clear toda hora para limpar o sistema operacional, né? Eu uso o comando Ctrl L para limpar. Se a gente vir aqui, por exemplo, vai ver a informação do sistema. Se eu apertar o Ctrl L, ele faz a limpeza. A mesma coisa que eu escrevesse o comando clear, né? E tal. Temos um monte de outros comandos de terminal bastante interessantes. Por exemplo, Ctrl R, nós podemos pesquisar algum comando de que nós escrevemos anteriormente. Você não lembra aquele comando que você já escreveu? Você pode dar Ctrl R, que ele faz um reverse no history e procura o comando anteriormente escrito. Por exemplo, olha só. Não só comando, mas trechos dele também. Olha só. Tá vendo? apt, por exemplo, olha lá, Wine, que eu já tinha instalado há bastante tempo. Então ele pode procurar os comandos anteriormente usados. O comando main é bastante interessante. Ele, para você conseguir estudar sozinho, é muito bom. O comando main não é de homem, ok? O comando main é de manual do inglês. Ele fica localizado aqui e em usr share main, né? E o que ele faz é conter todos os manuais, né? Vocês podem ver a lista aí. E o que é mais comum de cair em exames LPI, né? Como explicado anteriormente, o manual 1, o 5 e o 8 são os mais comuns, pois são programas executáveis disponíveis ao usuário, no caso do 1, no 5 são arquivos de configuração e convenção de sistema, e no 8 são comandos administrativos do sistema. Mas nós não vamos procurar pastas em si, nós vamos procurar por comandos em si mesmo, por exemplo. Deixa eu apagar aqui o comando dado do Wine aqui. Olha só. Vou procurar o manual do comando, sei lá, o ls. Olha só. Temos o manual do comando ls aqui, ó. Lista de conteúdo diretório, como eu disse anteriormente. Você pode usar alguma opção, o flag e o arquivo que você deseja. Tem bastante tipos de comando aqui, né? Tem a explicação sobre o comando, né? O que ele faz também. Por aí vai. O interessante do main é que você pode usar, se não me engano, ele com ele mesmo. Olha lá, ó. Explica até como que funciona o próprio comando do manual. É bastante interessante. Se você, caso não souber o que o comando faz e está com medo de dar o comando, você pode, por exemplo, o comando rm é um comando que apaga as coisas. Você pode ver o que é o comando rm, aqui eu apago os diretórios e arquivos. Então esse comando se torna de bastante ajuda
para você que não conhece o comando ou quer ver mais sobre o comando, né? Aprender no manual dele, né? Então é o que eu disse ali anteriormente, né? Nós temos o manual, a secção ou a flag que nós podemos adicionar junto e o comando em si.